estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu sou Dimas, professor de matemática, e estou aqui para compartilhar conhecimentos matemáticos com você, aluno ou aluna motivada que quer aprender um pouco mais. Venha comigo. Tema desta videoaula: números complexos, raízes, sistema de coordenadas cartesianas, distância e área. Como eu gosto muito de matemática, eu estou sempre olhando aí as publicações, e aqui em Professores de Matemática Tiram Dúvidas, o Danilo Rafael Duarte diz assim: alguém poderia me ajudar nessa questão? Achei a questão barata, uma questão muito bacana, e eu vou resolver ela aqui por um caminho um pouco mais curto, por um atalho. Até a forma convencional seria utilizando aí o processo de Moivre, mas eu vou usar um atalho. A questão propõe o seguinte: um salão foi dividido para comportar 3 sessões eleitorais. Para organizar o espaço, uma pessoa que entendia um pouco de matemática, utilizando o metro como unidade de medida de comprimento, traçou um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais a partir do centro do salão e em seguida marcou os pontos correspondentes aos afixos dos números complexos, raízes da equação z à sexta igual a menos 729i. Essa pessoa, na verdade, ela entendia muito de matemática, né? Cada uma das 3 urnas ficará em um desses pontos de forma alternada. O ponto entre 2 urnas ficará desocupado. A área de cada uma das 3 seções é determinada pelo quadrilátero de vértices na origem do sistema, no ponto da respectiva urna e nos 2 pontos adjacentes a este e sem urna. A partir da situação hipotética precedente, assinale a opção correta no item a seguir, que é do tipo C. A distância entre 2 urnas e a área de cada seção eleitoral serão respectivamente iguais a qual dessas alternativas? Veja que barato! Existem 2 formas que eu conheço de resolver essa questão, uma através ali do processo de Moivre e a outra através de um atalhozinho que eu vou mostrar para você, que eu acho que facilita um pouco, mas em ambos é um pouquinho trabalhoso. Primeiro, vamos partir do princípio que z elevado à sexta potência é igual a menos 729i. Isso aqui é o foco da questão, o resto é franja. Quando você vai fazer uma foto de uma pessoa, a pessoa é o foco, a franja é o fundo, né? A importância maior é para a pessoa, que também é uma importância maior é para esse foco. Primeiro, o que é z? No caso aqui, z é um número complexo que pode ser imaginário puro, pode ser imaginário não puro ou pode nem ser imaginário. Importante que você saiba que z é um número complexo, que pode ter uma parte real e uma parte imaginária, pode ter somente a parte real ou somente a parte imaginária. Mas eu preciso achar um número que elevado à sexta potência chegue aqui em menos 729i. E eu achei um atalho aqui no seguinte: 9i vezes 9i vezes 9i chega em menos 729i. Por quê? 9 vezes 9 é 81, se eu torno multiplicar por 9, dá 729, conforme está o proposto aqui. Agora eu preciso ver a questão do i. O que é i, na verdade? I é unidade imaginária. A gente sabe que um i vale raiz de menos 1. Os matemáticos, no caso da equação de segundo grau, quando dava um número negativo como valor do delta, se dizia: essa equação não tem raiz em r, e de fato não tem, ela tem nos imaginários. Convencionou-se menos 1 dentro da raiz como i. Se eu elevo i ao quadrado, eu elevo raiz de menos 1 ao quadrado, que é raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1, radiciação e potenciação se anulam, i ao quadrado vale menos 1. Isso a gente vai precisar muito no decorrer da questão. Se eu quero i ao cubo, eu pego esse menos 1 que já é i ao quadrado e multiplico por raiz de menos 1, que é i de novo. O que é i ao cubo? I ao quadrado vezes i sem ser ao quadrado, não é? Porque multiplicação de potência conserva-se a base, soma-se os expoentes. Aqui i elevado a 2 e i elevado a 1 dá i elevado a 3. Agora, i elevado a 3 é menos 1, que é o i elevado a 2, vezes raiz de menos 1, que é i. Então, daria menos raiz de menos 1, ou seja, menos i, porque i é raiz de menos 1. Então, i ao cubo é menos i. Então, se eu pego i vezes i, eu tenho i ao cubo.
como I ao cubo é menos I, eu vou multiplicar aqui por menos I, que chega em menos 729I. E antes de dar continuidade, eu vou te mostrar como que é a representação gráfica. Nós temos no gráfico aqui, no conjunto dos números complexos, o eixo dos reais, que é sempre o horizontal, e o eixo dos imaginários, que é o vertical. Então o Z, o número complexo, vai ser sempre A mais BI. O que significa A mais BI? Significa uma parte real mais uma parte imaginária. Por exemplo, se eu tenho Z igual 3 mais BI, ele é 3 no eixo dos reais e 2 no eixo dos imaginários. Veja que o ponto Z tem a parte real 3, a parte imaginária 2. Isso é essencial para a gente entender essa questão. Voltando lá à nossa conversa inicial, eu preciso de um valor que ao quadrado dê 9i. Por quê? Porque se eu pego um ao quadrado aqui vezes outro, ao quadrado aqui vezes outro, ao quadrado aqui, eu chego à sexta potência. Sabendo, como eu já disse, que Z é igual a A mais BI, eu tenho que saber que Z ao quadrado é A mais BI ao quadrado. Z à quarta potência é A mais BI ao quadrado vezes A mais BI ao quadrado. Z à sexta potência, A mais BI ao quadrado, que multiplica A mais BI ao quadrado, que multiplica A mais BI ao quadrado. Multiplicação de potências de mesma base, a base é preta aí, o expoente é verde, conserva-se a base, soma-se os expoentes 2, 4, 6, aí ficaria A mais BI elevado à sexta, ou seja, Z elevado à sexta, porque Z é A mais BI, uma parte real, uma parte imaginária. Esse 9i tem que ser A mais BI ao quadrado, porque eu preciso dele 3 vezes, tá vendo? 1, 2, 3 para chegar no Z à sexta. Mas o que é A mais BI ao quadrado? É A mais BI vezes A mais BI. Tem até a formulazinha, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas eu não vou fazer por ela, porque aqui tem um risco aqui quando eleva o i ao quadrado. Então, A vezes A ao quadrado, A vezes BI a BI, BI vezes A BI, BI vezes BI, B2 e 2. E é aqui que eu quero chamar a atenção. Juntando aqui fica 2ABI, né? Ficou menos BI por quê? Porque, como eu já disse anteriormente, I ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes B ao quadrado, menos B ao quadrado. E veja que isso tem que ser igual a 9i. Daqui decorre o seguinte. A parte imaginária, 2ABI, é igual à parte imaginária, 9i. Cortando esse i, eu vou ter 2ABI igual a 9, ou seja, A igual a 9 sobre 2B. Deixo o A sozinho, passo 2B para o segundo membro, ele vai dividido, uma vez que aqui está numa multiplicação. Achei um valor prévio para o A. Agora vou olhar a parte real, a parte que não tem imaginário no meio, esse A2, esse B2 negativo menos B2 e é zero. Por que é zero? Aqui não tem nenhum número real, 3 mais 9i, 10 mais 9i, não tem. Então por isso que a parte real aqui é zero. Isolando o A ao quadrado, eu vou descobrir aqui que são iguais, porque se A ao quadrado é igual a B ao quadrado, a radiciação anula a potenciação, A é igual a B. Se A é igual a B, no lugar desse A, eu vou colocar B. E aqui fica 9 sobre 2B. Poderia estar o B antes, o 9 sobre 2B depois, não teria dificuldade nenhuma. 2B vezes B, 2B quadrado. 9 vezes 1 que está aqui, 9. B quadrado igual a 9 sobre 2, passando 2 para o segundo membro, radiciação anula a potenciação, B é igual a 3 raiz de 2. Raiz de 3 aqui no numerador é 3, raiz de 2 no denominador continua. Racionalizando os denominadores, eu vou ter B igual a 3 raiz de 2 sobre 2. Por que eu não peguei mais ou menos aqui? Porque eu vou falar de área e eu vou falar de distância entre dois pontos. Então você não encontra área com valor negativo, nem distância com valor negativo. Então por isso que não tem mais ou menos aqui, certinho? Achei o valor de A e o valor de B. E aqui o A é igual a B. Então o meu ponto Z1, que é uma das raízes, são 6 raízes. Eu estou achando uma. Pelo processo de Moivre, a gente acha 6. Mas eu não preciso das 6, eu preciso de uma. Por isso que eu estou passando por esse caminho, por esse atalho. Z1 é igual o A, que aqui é igual ao B. Se o B é 3 raiz de 2 sobre 2, o A também é. E o B, 3 raiz de 2 sobre 2, I. Porque A mais BI, parte real mais parte imaginária. E aqui elas são iguais. Agora eu vou jogar isso no gráfico. Agora que a coisa começa a ganhar sentido. Veja, o nosso ponto Z1 está localizado de tal forma que o x dele seja 3 raiz de 2 sobre 2, ou a parte real dele seja 3 raiz de 2 sobre 2, eu acostumei com o x na horizontal, né? E o y dele, o i,
aqui nesse eixo, 3 raiz de 2 sobre 2. O imaginário, 3 raiz de 2 sobre 2. O real, 3 raiz de 2 sobre 2. Como diz aqui que cada uma das 3 urnas ficará em um desses pontos de forma alternada, e aqui cada ponto desse tem um outro aqui com os valores negativo para a parte real e para a parte imaginária, porque se você pegar, colocar um menos aqui e fizer aquela potenciação, chega exatamente no mesmo lugar que essa chega. Então aqui vão ser 6 pontos. Eu vou pegar mais um ponto Z2, Z3, Z4, Z5, Z6. São 6 pontos. Nesses 3 pontos a gente tem urna. Tem uma nesse ponto, uma nesse ponto, uma nesse ponto, nos amarelos aí. Eu poderia ser nos verdes, não faria diferença. Vamos supor que fosse nesse amarelo. E esse hexágono é um hexágono regular, porque a área de cada seção tem que ser a mesma. Então tem que ser regular aqui o hexágono para que a área de cada seção seja igual. Nós dividindo isso aqui, nós vamos ter 6 triângulos. Cada triângulo tem um ângulozinho de 60 graus, 60, 60, 60, 60, porque são triângulos equiláteros. Se aqui tem 60 e esses dois têm ângulos iguais, aqui também é 60, aqui também é 60, então são triângulos equiláteros. Assim, eu posso trabalhar para encontrar esse P, que é a distância da origem até o Z1. Usando o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulozinho, olha, P ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual. Aqui eu posso pegar esse cateto e esse cateto, né? E elevar ao quadrado. P ao quadrado é igual 3 ao quadrado, 9, raiz de 2 ao quadrado. Desaparece a raiz, fica o 2, que é da raiz de 4, que é 2. 9 vezes 2, 18. Aqui embaixo, no denominador, fica 4. 18 sobre 4. Aqui é a mesma coisa. Somando 18 com 18, dá 36 sobre 4, que é exatamente 9. E quanto que é a raiz de 9? 3. Não vou colocar mais ou menos 3, porque estamos falando de distância entre 2 pontos e de área. P vale 3, então vem aqui, anoto que aqui é 3. Como o triângulo é equilátero, aqui também é 3. Nos outros todos aí tem 3 em cada lado. Agora, eu quero a distância entre 2 pontos, né? Pode ser entre esse e esse, pode ser entre esse e esse, pode ser entre esse e esse, porque eles são equidistantes, né? Como eu disse que esse triângulo é equilátero, esse ângulo aqui é 60, esse ângulo é 60, 120, para 180 falta 60, que eu distribuo 30 aqui e 30 aqui. Cada ângulozinho desse é 30, porque cada um desse aqui é 120, uma vez que esse triângulo que formaria aqui tem 60 de um lado e 60 do outro, no outro triângulo. E aí eu posso criar um triângulo retângulo e aplicar a lei do cosseno, que diz que o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então o cosseno de 30 aqui, na tabelinha de senos, cossenos e tangentes de ângulos notáveis, é raiz de 3 sobre 2. E isso tem que ser igual. Cateto adjacente, que é o cateto que está ligado ao ângulo, que é esse aqui, ó, que eu vou chamar aqui de x, sobre hipotenusa, que é 3. Aqui multiplicando em cruz, olha, x vezes 2, 2x. Raiz de 3 vezes 3, 3 raiz de 3. E olha que barato. Achei 2x. Um x é a metade. 2x já é a distância entre os dois pontos. Então já achei aqui que 2x, que é a distância entre dois pontos, é 3 raiz de 3 metros. Beleza? Letra B. Nem precisaria fazer o resto, mas eu vou fazer agora o cálculo da área, porque é muito interessante também. Veja, se você pegar a área, diz assim, a área de cada uma das 3 seções é determinada pelo quadrilátero de vértices na origem, tá aqui a origem do sistema, no ponto da respectiva urna, que é esse aqui, e nos 2 pontos adjacentes a este e sem a urna. Por exemplo, esse ponto aqui, eu vou pegar o adjacente a ele, que é esse que está ligado a ele, que não tem urna, vou pegar o adjacente a ele, que é esse que está ligado a ele, que não tem urna. Então, o quadrilátero, vou até destacar aí para você, é esse bonitão aqui. Qual a área desse quadrilátero? Para eu calcular a área desse quadrilátero, é simples. Se eu calcular a área de um triângulo e dobrar, já era. E como que se calcula a área desse triângulo aqui?
h ao quadrado, que é um dos catetos, mais 3 sobre 2 ao quadrado, que dá 9 quartos, que é o outro cateto, tem que ser igual à hipotenusa ao quadrado, que é 3 ao quadrado, que dá 9. Veja bem, nesse triângulo, h ao quadrado, que é um cateto ao quadrado, mais 3 meios ao quadrado, que é outro cateto ao quadrado, que deu 9 quartos por ter sido elevado ao quadrado, mais hipotenusa ao quadrado, que é 9, né? Eu estou aí trabalhando no Teorema de Pitágoras, isolando H2, ele é igual a 9 menos 9 quartos. H2 é igual. Encontrando o menor múltiplo comum, 4 por 1, 4 vezes 9, 36, menos 9, 27 quartos. 4 por 1, 4 vezes 9, 36. Tira 9, 27 quartos. Raiz quadrada aí vai dar 27 é 3 vezes 9, então 9 tem raiz 3, o outro 3 fica dentro da raiz, sobre 2. Achei a altura. Quando eu tenho 27, eu tenho 9 vezes 3. 9 tem raiz aqui, 3 está aí na raiz porque é irracional. Sobre 2, que é a raiz de 4. Achei a altura. Aqui, para eu achar a área do quadrilátero, eu não preciso fazer base vezes a altura sobre 2. Basta fazer base vezes a altura. Por quê? Que ao invés de fazer sobre 2 e depois multiplicar por 2, eu já faço aqui direto. Base, que é 3, porque cada um dos lados dos triângulos equiláteros vale 3, vezes a altura que eu acabei de achar. Não vou pôr sobre 2 porque eu tenho 2 triângulos, né? Aqui só está sobre 2 porque a altura já está sobre 2. Então a área desse quadrilátero bonitão aí é 9 raiz de 3 sobre 2. Assim, a alternativa correta é a letra B. B de bom dia, boa tarde, boa noite, B de bons estudos. E se você gostou, meu amigo, minha amiga, vamos compartilhando conhecimentos. Fique por aqui, se inscreva aí no canal e aqui eu estou sempre trazendo novidades para você que pode te ajudar muito na sua formação. Valeu? Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, curte o canal do vovô e dá um like. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.